Olá! Hoje a situação é diferente do normal. Nós não vamos fazer uma peça, nós vamos consertar uma. Essa é uma blusa que eu tenho há uns 30 anos, mais ou menos. E aconteceu um acidente aqui na manga. Foi repuxado um fio. Aliás, o culpado desse acidente está logo aqui embaixo, perto de mim. Então, aconteceu de puxar o fio justamente perto do punho. E como a blusa já é antiga, eu tenho algumas decisões para tomar. O que fazer numa situação assim? Puxou bastante o fio e fica impraticável simplesmente fazer um nozinho aqui, amarrar e deixar a blusa desse jeito, porque ela pode estourar o restante desse fio que foi puxado, tanto num lado quanto no outro. Então, quando chega alguma peça assim para você reformar, para consertar, existem decisões que precisam ser tomadas, como essa que nós vamos mostrar aqui hoje nesse vídeo. Essa é uma blusa que eu tenho a pala dela quase inteiriça, ela é dividida na metade, manga, metade das costas à frente e uma manga é feita junto, no outro lado também, e com uma costura apenas na parte da palhinha. Isso porque não cabia a quantia de pontos para a máquina. A lã é uma lã média para fina, então não cabia a quantia de pontos para eu fazer a pala inteiriça. Desmanchar toda a manga não é possível, porque chegando aqui em cima, ela tem algumas diminuições e depois a continuação é na palhinha. Então, eu teria que desmanchar metade das costas, a frente e a manga, para conseguir consertar esse probleminha que está aqui embaixo. Desmanchar não é opção. Outro problema de desmanchar é que quando uma blusa é assim, bastante usada e você desmancha, ela fica arrepiada a linha. Então, desmanchar não é opção. Que outra opção poderia ter aqui? Eu quero mostrar uma forma de fazer o trabalho que ele fique normal e também dando a ideia para quem tem a peça comprida, ou na manga, ou no corpo, ou em qualquer lugar, tem uma peça muito comprida e queira encolher, também dá para usar essa técnica que nós vamos fazer nessa blusa aqui. Então, eu vou abrir a manga, descosturar a manga e já vamos para como consertar essa peça. Não preciso abrir até em cima, porque o problema está justamente no punho. Agora, com esse fio puxado aqui, eu vou tirar a carreira, vou continuar repuxando ele para tirar a carreira e cortar, separar um lado do outro. E aqui eu separei a parte de baixo do repuxão da parte de cima. Os pontos estão aqui bem visíveis, mas para eu trabalhar com ele fazendo uma carreira em ponto invisível, eu posso começar a mexer demais e o ponto escorrer, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então, a solução é voltar na máquina agora,
uma carreira abaixo, coloco na máquina, não esse ponto que está aparecendo aqui, mas coloco na carreira de baixo para eu ter uma folga de uma carreira para fazer o ponto invisível. Tiro em várias carreiras de linha de outra cor essa parte do punho, coloco essa parte também com linha de outra cor, as duas estando em linha de outra cor, fica mais fácil de eu fazer o ponto invisível, aquela carreira inteira em ponto invisível que vai limpar o trabalho e deixá-lo normal. Aqui também, ó, já começou a desmanchar. Então, vou na máquina colocando e aqui onde está falhando já, que estava correndo o ponto, eu refaço com o remalhador. Assim facilita a colocação dos pontos, já arrumo, já acerto ele na máquina antes de costurar. Essa é uma opção também para quando você tenha uma blusa muito comprida e queira encolher, tirar uma parte. Então, repuxa o fio, solta a parte que você quer desmanchar. Digamos que eu tenha essa parte toda do punho aqui, até a barrinha embaixo, eu queira diminuir. Então, eu vou desmanchando, coloco a carreira de linha de outra cor aqui no punho. E daí costuro em ponto invisível com a parte de cima. Essa é uma opção muito viável e fica um trabalho 99% do trabalho, do resultado, vai ficar bom. Ok? Vou para a máquina colocar os pontos. Tiro com muitas carreiras de linha de outra cor, uma parte e a outra de cima também, para facilitar a costura em ponto invisível. E aqui é fazer a costura invisível. Talvez pela cor dessa lã não consiga perceber como fazer esse ponto. Eu tenho um vídeo mais antigo em que eu mostro bem claro como costurar ponta de meia, que é dessa forma aqui com ponto invisível. Ele é muito usado também para outros tipos de costura. Aqui acontece um nó que vai me atrapalhar a visão. Nesse caso aqui, ele fica formando a carreira. Então, é isso que eu vou precisar. Fazer uma carreira em ponto invisível, sem puxar demais o fio. Toda essa linha aqui vai ser usada nessa carreira, porque eu desmanchei uma carreira que tinha já na manga. Levo ele na mesma tensão que o fio esteja, nem de mais, nem de menos, não dando folga, porque senão vai formar uma falha. E nem repuxando, porque senão vai formar uma falha também. Acompanho o modo do ponto e eu vou ter a blusa recuperada. Isso eu só consigo fazer porque essa é uma malha lisa. Se fosse um outro tipo de trabalho, rendado, em relevo,
ou enjacar, malha inglesa, fica mais complicado você acompanhar o desenho e ainda fazer a carreira em ponto invisível. Então, para esse tipo de blusa, eu consigo recuperar. Em outros, é outra técnica, é outra forma de fazer. Depois que eu termino, tiro a linha de outra cor e costuro a blusa, a parte da manga que foi aberta antes. E eu vou ter a minha blusa recuperada. Até a próxima vez que o Toby resolver pular em mim e puxar o fio. Acidentes acontecem, é claro, e eu queria mostrar uma forma de recuperar, porque eu sei que não é só comigo que esses acidentes acontecem. E quando um cliente vem com um problema assim, você também precisa dar as várias opções, primeiro analisar o problema e depois dar as várias opções para ele. E aqui eu vou vaporizar um pouco, porque a linha mudou o formato dela, e depois costuro a peça na lateral. Assim eu tenho a minha manga recuperada. Essa é uma opção para essa situação aqui. Em outros casos, quando o trabalho é diferente, a situação muda, a solução também vai ser diferente. Ok? Nossa dica então para hoje é essa. Bom trabalho!